Quero ler com vocês nesta noite os 8 primeiros versículos do capítulo 1 de Daniel. E hoje foi engraçado, porque fiquei meditando na mensagem de ontem, na mensagem de hoje de manhã, e queria escrever algumas coisas, não consegui escrever nada. Aí ficava lendo, relendo, mas Deus é bom e eu tenho certeza que Deus vai tratar comigo, me tratar você, as nossas casas, tudo isso para a glória dele. Todos encontraram? O título diz assim: a educação de Daniel e os outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. Eu vou ler na João Ferreira de Almeida. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, ou em outras traduções, a tomou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres. Versículo 4 diz: jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus ou dos babilônicos. E o rei lhes determinou a porção de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E para encerrar, o versículo 9 diz: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Amém? Esse texto, todos vocês, eu acredito que conhecem de cor salteado, ou você já ouviu por pregação, ou você já leu, ou até mesmo já assistiu minisséries bíblicas aí no YouTube, nas redes de TV, enfim. E é um texto que, usualmente, nós comentamos quando falamos para a juventude, ou sobre juventude. E aí ontem, quando nós fomos lá para o culto de jovens na Central, o pregador começou a falar da relação de Eliseu e Geazi. E ele abordava sobre as oportunidades na vida deles dois. E aí ele traçou um paralelo dizendo que as mesmas oportunidades que Eliseu teve, Geazi teve. O que causou um resultado final diferente na vida de ambos foram as escolhas, foram as tomadas de decisão. Então, enquanto Eliseu decidiu em pedir porção dobrada de Elias e ficou aguardando enquanto ele era levado num carro de fogo, numa carruagem de fogo, para pegar a capa, Geazi
vai atrás de Naamã e pede ouro. Então, enquanto um escolhe aquilo que é do espírito, o outro escolhe aquilo que é material. Enquanto um escolheu o ministério, o outro escolheu riquezas. E não é pecado você ter riquezas, conseguir coisas, conquistas. Nada disso é pecado. Mas o pregador dizia sobre esse paralelo. E enquanto ele falava, eu me lembrava desse texto de Daniel. E aí hoje eu comecei a ler esse texto de Daniel e queria compartilhar com vocês nesta noite algumas informações. E quando nós iniciamos lendo, já no versículo 2, o texto ele é muito duro para nós. Porque o texto está dizendo que a Babilônia invade Jerusalém, toma Jerusalém, no versículo 1. E no versículo 2 diz que o próprio Senhor entregou Judá na mão da Babilônia. E eu não sei se você já teve curiosidade de fazer uma concordância bíblica desse texto, mas se você fizer a concordância bíblica, quando você lê o versículo de número 2 de Daniel, você vai ser remetido para o capítulo 20 de 2 Reis. E lá no capítulo 20 de 2 Reis, o que está acontecendo é o seguinte: o rei fica doente, se não me falha a memória, Ezequias, e aí vem uma comissão enviada pela Babilônia para visitar Ezequias e traz presentes para Ezequias. Ezequias fica vislumbrado com a atenção que ele recebe da Babilônia, com os presentes que ele recebe, e aí ele tem uma ideia fantástica: apresentar todo o reino para aqueles emissários babilônicos. E aí ele mostra o palácio, mostra as suas intimidades, o seu quarto, mostra o templo e mostra também o cofre do reino. Mostra onde ele guardava todos os tesouros que a nação dita povo de Deus tinha. Quando aquela visita acaba, que os babilônicos, que os emissários voltam para a Babilônia, entra em cena Isaías. Isaías se apresenta e pergunta para ele o que aconteceu. E ele diz que recebeu uma visita, presentes, mostrou todo o reino para aquele povo. E aí Isaías entrega uma mensagem de Deus para ele. E a mensagem de Deus através do profeta é que por causa daquela ação, Jerusalém seria invadida, os tesouros seriam roubados e os descendentes de Ezequias seriam levados escravos. Então, quando o capítulo 2 diz para nós que o Senhor entregou nas mãos o povo de Jerusalém para o povo de Babilônia, está se cumprindo uma profecia. E de manhã o pastor estava falando aqui para nós que às vezes nós conquistamos algumas coisas e num primeiro momento nós ficamos alegres pela conquista e temos aquela conquista como uma vitória. Mas aí ele nos alertou dizendo que nem toda conquista, que nem toda vitória que nós temos representa a bênção de Deus para nós. Porque ele usou como base o período que o povo estava no deserto, o povo reclama, pede carne, Deus envia carne, mas Deus envia carne como punição e não como bênção. E mais uma vez, no versículo 2 nós estamos vendo Deus agindo com rigor com o seu povo, com punição para o seu povo. E a primeira observação que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta noite é que nós precisamos ter vivos na nossa mente que servir a Deus não é um mar de rosas. Servir a Deus não é um morango do amor. Servir a Deus não é um conto, uma história encantada. Servir a Deus implica responsabilidade nas nossas tomadas de decisão. Servir a Deus implica estar com os 2 pés no chão. Servir a Deus implica saber que nós formalizamos um pacto.
Nas nossas relações civis, nós formalizamos os nossos pactos através do contrato. Casar é um contrato. Comprar uma casa é um contrato. Se você pega um ônibus, você está formalizando um contrato. E com Deus não é diferente. Quando nós assumimos a posição de cristãos, nós estamos assinando um contrato. E o contrato diz que nós devemos ser fiéis até o final. É a instrução de Paulo para nós. Então, quando eu olho para o versículo 2, eu vejo Deus agindo com rigor por causa de decisões mal tomadas. E aqui vem um outro alerta para nós. As decisões que são tomadas de uma forma errada hoje vão impactar o nosso futuro. É lei de semeadura. Se você escolhe bem, você vai colher bem. Se você escolher mal, você vai colher mal. O que precisamos saber é que às vezes as nossas escolhas ruins não impactam só a nós, mas impactam as nossas gerações futuras. Às vezes as nossas escolhas ruins não impactam só a nós, mas impactam aqueles que habitam conosco no lar. Impactam aqueles que servem a Deus conosco na igreja. Então, se nós podemos colher algo de muito positivo no versículo 2, é que nós precisamos tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. E aí o pastor dizia pela manhã, que aquilo que é vontade de Deus, aquilo que é bênção de Deus, não acarreta dores para nós, mas é agradável, é perfeito, flui bem. E aí o texto vai seguindo. Então, quando a Babilônia invade Jerusalém, o rei Nabucodonosor dá uma ordem. Ele fala, olha, para o chefe dos eunucos, escolha aí jovens com características específicas, porque nós vamos treiná-los para que eles vivam no palácio. E para contexto histórico, para que nós entendamos o versículo de número 4, o que estava acontecendo naquela época? A primeira grande potência da terra que a Bíblia demonstra para nós é o Egito. Tanto é que o povo de Deus é escravo no Egito, e as páginas bíblicas demonstram para nós como era potente o Egito. Só que os anos passam, as décadas passam e o Egito vai se enfraquecendo. Surgem os assírios vão conquistar muitas terras que os egípcios haviam conquistados. E aí os babilônicos, eles emergem meio que de um nada, e eles começam uma campanha de conquista naquela região. No passado, aquela região era conhecida como Crescente Fértil, por causa do poder de produtividade e geração de riqueza daquela região. E aí os babilônicos, eles começam campanhas de invasão para conquistar as nações vizinhas. O texto que falamos lá de 2 Reis, já era parte da estratégia de Babilônia para ver como que era aquela região para posteriormente invadir. Então Babilônia se levanta, os egípcios já não existem mais, eles vencem os assírios e se tornam a maior potência da época. Mas para que eles conseguissem fazer manutenção das conquistas territoriais deles, qual era a estratégia que eles usavam? Eles pegavam nas famílias reais de cada localidade, jovens, pessoas com inteligência, para treinar na sabedoria e lei babilônica, para depois estabelecer essas pessoas como líderes daquela localidade. Eles levavam como presos, escravos de guerra, as pessoas da realeza e deixavam no território as pessoas mais pobres. E aí as pessoas mais pobres adquiriam o direito de propriedade para plantar e comer, e criava-se um vínculo meio que de gratidão com os babilônicos. E aí eles tinham fidelidade das pessoas que ficavam no território. É por isso que no versículo 4, o rei Nabucodonosor delega para o seu chefe de eunuco que escolha jovens para serem treinados.
E aí as características eram que não tivessem defeito algum, formosos de aparência, instruídos em sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Quando eu olho para esse versículo de número 4, e se nós fizermos um exercício de raciocínio e pegarmos a realidade dos babilônicos para o mundo que nós temos hoje, com certeza eu poderia dizer para você que a Babilônia dos nossos dias chama-se algoritmo. Ontem nós fomos para o culto com os jovens e na volta, no carro estava o João, a Maria e a Sofia. E eles estavam falando de um rapaz de cerca de 22 anos que era praticante da musculação, do fisiculturismo. A Olivia já está chorando ali, ó. Um rapaz bonito, com boa aparência, forte. Com 22 anos ele veio a óbito. E aí eles comentaram isso dentro do carro. Eu nunca tinha ouvido falar nesse rapaz. Eu não sabia quem era. Eu falei para eles, mas quem é esse rapaz? Eu não conheço. Aí eles, é da internet, é famosinho, é influência, aquela coisa toda. Nunca tinha ouvido falar. Quando eu cheguei em casa, que eu abri o meu celular, o algoritmo derramou matérias desse jovem para mim. O tempo que nós vivemos não é mais o tempo onde que a Babilônia vem com soldados poderosos, com exército para massacrar e tomar o nosso território. A Babilônia do nosso tempo nós carregamos na nossa mão, no nosso bolso. Nós temos acesso à Babilônia do nosso tempo 24 horas. E a Babilônia do nosso tempo vai dizendo para nós que ela quer jovens sem defeito algum. Jovens formosos de aparência. Jovens inteligentes e sábios. E nada mais é do que transportar o versículo de número 4 para a realidade dos influencers do nosso tempo. Os jovens do nosso tempo não querem ser engenheiros, não querem ser médicos, não querem ser pastores, não querem ser missionários, mas eles querem ser influencers. Alguns até usam a sua profissão para depois se tornar influencer. Entendi. Os médicos são influencer. Gente, está mais fácil você se consultar com o GPT do que com o médico. Porque todo mundo quer ser influencer. E aí nós achamos até engraçado, chega a ser cômico. Mas nós precisamos acordar para essa realidade e saber que a Babilônia está andando no nosso bolso 24 horas por dia e nós estamos meio que letárgicos a essa realidade. A Babilônia está entrando nas nossas casas, nas nossas igrejas, na nossa rotina, nas nossas intimidades, e nós estamos dizendo, está tudo bem. E aí o pastor disse que essa semana ele ficou vendo alguns vídeos, e de ontem para hoje, enquanto eu pensava nessa mensagem, eu também fui buscar alguns vídeos. E eu comecei a assistir um vídeo do pastor Billy Graham na década de 80. E o pastor Billy Graham, na década de 80, nos Estados Unidos, ele fazia os mesmos alertas que nós estamos fazendo hoje. E ele dizia para a igreja americana naquela oportunidade, olhar para o livro de Daniel e entender a responsabilidade de ter uma vida de tomada de decisões num sentido vertical para com Deus. Porque a Bíblia, segundo as palavras dele, diz, a quem muito é dado, muito é cobrado. E aí ele dizia nos anos 80 para os americanos, hoje em todas as casas que nós vamos, nós temos uma Bíblia, mas as pessoas preferem o evangelho da prosperidade. Hoje em todos os hotéis que nós nos hospedamos, nós temos uma Bíblia, mas as pessoas preferem a pornografia.
Hoje em todas as igrejas, em todos os bairros, nós temos uma igreja em cada esquina, mas as pessoas preferem a corrupção. Hoje não falta pastores pregando a palavra em várias línguas, mas nós escolhemos não ir ao culto. E aí são as palavras de Billy Graham nos anos 80. Aí, em 2026, pela manhã o pastor precisa chegar e repetir as mesmas palavras para nós. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. E nós precisamos olhar para o capítulo 1 de Daniel e entender que a Babilônia é real. O adversário das nossas almas é real. O plano dele continua o mesmo: roubar, matar e destruir. Mas o plano de Deus também continua o mesmo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor deu inteligência ao homem e o algoritmo nos ajuda muito. Mas muito mais eficaz que o algoritmo é a palavra de Deus na nossa vida. Nós precisamos muito mais da palavra do que do algoritmo. Ontem a Carla leu um texto lá na central de Isaías e antes de cantar o hino ela diz: nós somos o soldado de Deus e nós estamos em guerra. E é verdade, nós estamos em guerra. Ou você acha que foi fácil para Daniel tomar a decisão de olhar para o eunuco? Imagina você, por volta aí dos seus 17 anos, é tirado da sua família, tirado da cidade que você mora, tirado dos amigos de escola, tirado dos sonhos que você havia projetado, levado para uma terra longe com uma missão: ou você é treinado para servir Babilônia ou morre. Porque o texto diz que Nabucodonosor ordenou o seguinte: olha, alimente eles com o meu manjar por 3 anos. Era quase que uma reprogramação. Deixe eles confortáveis 3 anos. Permita que eles acessem todas as comidas e bebidas da Babilônia por 3 anos. Deixe eles se sentir confortáveis. Na escola dominical passada, eu estava ministrando e dizendo: os teólogos dizem que se nós pudéssemos materializar o pecado, nós conseguiríamos materializar o pecado através do odor. E aí eu passo a dar os exemplos. Você já teve a oportunidade de passar na Praça da Sé? Quando tem lá 200, 300 moradores de rua? O odor é insuportável. Você já teve a oportunidade de passar na Estação da Luz de madrugada? Enquanto o pessoal se embriaga, usa droga e se prostitui? O odor é insuportável. Você já teve a oportunidade de visitar alguém que mora numa comunidade que o esgoto passa dentro do barraco? Eu já tive. O odor é insuportável. Mas sabe por que o pecado não nos constrange mais? E eu digo isso na mesma posição de vocês, de pecador. Porque nós estamos perfumando o pecado. Nós tomamos o nosso banho, pegamos o nosso perfume da Boticário, colocamos na nossa roupa, no nosso corpo, e aí chegamos na igreja cheirosos. E aí nós deixamos de sentir o odor do pecado e passamos a ser pecadores perfumados. E aí nós não sentimos o pecado da mentira, nós não sentimos o odor do pecado da inveja, nós não sentimos o odor do pecado da preguiça, que é pecado. Nós não sentimos o odor do pecado da glutonaria. Quem come demais peca. E não sou eu quem digo, é a Bíblia. Nós não sentimos mais o cheiro do pecado da corrupção, porque nós estamos nos perfumando. O que a Babilônia queria fazer com esses jovens era isso, era perfumar o ambiente para eles.
para que eles deixassem de perceber quantos corpos os babilônicos deixavam para trás, para que eles deixassem de perceber quantos deuses os babilônicos adoravam, para que eles deixassem de perceber o esquecimento da lei que eles aprenderam. E aí nós estamos perfumando os nossos ambientes. Na nossa casa, tem lá o bom ar para você usar no banheiro, tem lá o desinfetante para você passar na cozinha, tem lá o purificador do ar exalando um cheirinho de hortelã no seu quarto. E nós vamos perfumando tudo na nossa casa. Quando nós lavamos a roupa, nós colocamos amaciante. Nós queremos perfumar tudo, nós queremos disfarçar tudo, mas quando nós olhamos para o capítulo 1 de Daniel, a palavra de Deus está dizendo: nós podemos até perfumar aqui embaixo, mas lá em cima não tem perfume que esconda os nossos pecados. Porque a palavra diz que o nosso sacrifício, que as nossas ofertas precisam subir como aroma suave. Se você não apresentar do jeito certo, não vai gerar aroma suave. O que vai gerar é fumaça de coisa queimada. Sabe quando você vai fazer aquela picanha na sua casa que deixa queimar? O cheiro é bom? É ruim. Óleo queimando, empesteia a cozinha, a mulherada já fica brava, já dá um transtorno. Mas o Senhor nos chamou a olhar para o capítulo 1 de Daniel nesta noite. E eu quero dizer para você, especificamente que é jovem: o Senhor te chamou para viver sem defeito. O Senhor te chamou para ter uma aparência formosa. O Senhor chamou você, juventude, para ser sábio, para ser inteligente, para ser cheio do conhecimento. O Senhor te chamou para ter habilidade para viver no palácio, mas não é no palácio dos homens, é no palácio do reino de Deus, onde aquilo que é pecado não entra, aquilo que tem mau cheiro não entra, onde a nossa única função é dar frutos. O Senhor não te chamou meramente ou apenas para ser um influencer. E eu não tenho nada contra o influencer. Você pode ser um influencer pregador, um influencer levita, não há problema nenhum. Mas qual é o motivo final? O que nos movimenta para aquilo? E aí Daniel fala: olha, eunuco, vamos fazer o seguinte. Eu sei que o rei mandou, mas me dá 10 dias. Me dá 10 dias e me alimenta com legume e água. O eunuco fala: olha, se isso não der certo, eu morro e você morre. Daniel: beleza, faz o teste. O prazo do rei é 3 anos, eu estou pedindo 10 dias. Depois de 10 dias, o texto bíblico diz que quando o eunuco vai fazer a comparação, vocês já viram nos filmes um reconhecimento de criminoso? Está lá o filme, aí coloca 5, 6 pessoas, um ao lado do outro, e você tem que fazer o reconhecimento. Ó, foi ele, foi ela. Imagina o eunuco fazendo aquilo, colocando aquele monte de jovens que veio de Jerusalém, um ao lado do outro. E na cabeça dele o resultado era lógico. Se os jovens que estão se alimentando do manjar não estiver melhores, se aqueles jovens que não bebeu do vinho, comeu regaladamente, é lógico que eles vão estar melhores. Mas aí o resultado é oposto. O texto diz que quando ele põe um ao lado do outro, Daniel e os seus amigos estão mais vistosos, mais gordos do que os que estavam se alimentando do manjar. E aqui tem uma coisa muito interessante. Tanto Daniel e os seus amigos como os outros jovens, eles vieram do mesmo lugar, sim ou não? Eles tiveram a mesma instrução, sim ou não? Eles conheciam as mesmas verdades, sim ou não?
Não é porque todos estamos frequentando uma igreja que somos todos crentes. Não é porque todos estamos no culto no domingo que somos todos cheios do Espírito Santo. Não é porque todos nós chegamos aqui nessa noite fria que todos nós fizemos um verdadeiro compromisso. É individual, é uma tomada de decisão. Vamos fazer uma conta básica. Se 40 pessoas foram levadas para a Babilônia, e eu acredito que o número é muito maior, apenas 4 tomaram a decisão. Eu quero que nessa noite a palavra de Deus te convença a tomar decisões, mas decisões verticais. E ontem, enquanto o irmão pregava lá na Batista Central, ele ia dando alguns exemplos da vida dele, e eu fui ficando com vergonha. Porque nós vamos nos acomodando de um jeito, e nós nos sentimos confortáveis, e nós passamos até a querer o manjar, porque o manjar nos deixa numa região de conforto. E aí nós começamos a receber convites para pregar, e nós inventamos desculpa para não ir pregar. Nós recebemos convites para louvar, e inventamos desculpa para não louvar. Ora é porque estamos estudando, ora é porque vamos sair com a família, ora é porque tem uma outra agenda, ora é porque a garganta está ruim, porque a sinusite bateu, e nós vamos inventando as nossas desculpas. É porque eu tenho vergonha, é porque eu não me sinto seguro, é porque eu não estou apto, e nós vamos inventando as nossas desculpas. Mas o Senhor está olhando para nós, esperando a nossa tomada de decisão. Então, se eu puder te aconselhar nessa noite, eu gostaria de dizer: escolha o reino de Deus, busque o reino de Deus, se entregue para o reino de Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te capacitar, Deus vai te levantar, Deus vai te dar palavra, mensagem, Deus vai ungir a sua voz, você será usado para a glória de Deus, quando você decidir pelo reino de Deus. Não dá para ficar caminhando com a maré. Quantas pessoas foram levadas de Jerusalém, mas apenas 4 tomaram a decisão de não participar do banquete. E aí eu já quero encerrar dizendo que após a decisão de fazer a escolha de honrar ao Senhor, o versículo 8 diz assim: Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Existem escolhas que os nossos pais, ou os pais dos jovens, não farão pelos jovens. Existem escolhas que o esposo não faz pela esposa e a esposa não faz pelo esposo. Existem escolhas que o pastor não faz pelo seu rebanho e o seu rebanho não faz pelo pastor. Existem escolhas que são pessoais. Eu gosto muito do exemplo do voto, do sufrágio universal. Você entra lá na cabine e é só você e a urna. A legislação diz que você não deve entrar acompanhado, a não ser em casos excepcionais. Mas é você e a urna, a escolha é sua. É você que tem que ter dedicado o tempo de analisar o candidato, de ver o perfil, de saber o que você quer para o seu país, para a sua nação, para o seu município e escolher. Aqui é a mesma coisa. E Daniel colocou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. O que você precisa escolher nesta noite? E eu falo com propriedade de causa. O pastor orava aqui pelos jovens e eu estava me lembrando. Se tem uma coisa que eu não queria nessa vida era ser crente. Com perdão da expressão, assim como o diabo foge da cruz, eu fugia da igreja. Eu fugia de Jesus. Só que aí estava ali minha mãe que intercedia pela minha vida. E enquanto ela intercedia pela minha vida, o Espírito Santo se apresentava a mim. Mas eu tive que tomar uma decisão de não querer o mundo e querer o reino de Deus.
Com todo respeito, nós devemos orar para que Deus salve as pessoas. Nós devemos falar de Deus para as pessoas. Só que o pastor leu aqui um texto, a escolha é pessoal. Eu gosto muito do exemplo do profeta. O profeta em visão, ele é convidado a entrar no rio. E aí ele entra e molha só os pés. E aí o Espírito fala, olha, entra mais um pouco. E aí ele começa a entrar e a água dos pés vai para o meio da canela. Aí o Espírito fala, olha, dá para você entrar mais. Aí ele entra, a água passa dos joelhos. Aí o Espírito fala, ainda dá para você entrar mais. E aí, à medida que o Espírito convida, o profeta aceita em visão aquele chamado, até que ele chega num ponto que a água já tomou ele por corpo inteiro. E assim é a presença do Senhor. A palavra de Deus está dizendo aqui, ó, entra nesse rio. O Espírito está dizendo, entra no rio. Os louvores estão dizendo, entra no rio. As pregações estão dizendo, entra no rio. Mas você tem que tomar a decisão de entrar. E aí você pode entrar e apenas molhar os pés. E ficar na parte rasa. A escolha é sua. Deus não vai te proibir disso. Só que com todo respeito, me assusta um país igual o Brasil, que tem uma igreja a cada esquina, e quando eu olho uma pregação de 1980, eu vejo o nosso país no espelho. Nós temos uma igreja a cada esquina, mas as facções criminosas estão tomando o país inteiro. Nós temos uma igreja em cada esquina, mas os nossos jovens estão cada vez mais viciados na droga. Nós temos uma igreja em cada esquina, mas as famílias continuam se dissolvendo. Nós temos uma igreja em cada esquina, mas cada vez mais nós vemos pastores se suicidando. Nós temos uma igreja em cada esquina, mas o país está uma bagunça só. São decisões. A igreja brasileira precisa tomar a decisão de mergulhar. E quando eu digo a igreja brasileira, é eu, Rafael, é você que está me ouvindo. Se nós não orarmos mais, se nós não jejuarmos mais, se nós não buscarmos mais a Deus, a tendência é só piorar. A Bíblia diz, a Bíblia já nos dá a receita, não precisa inventar nada, igual o pastor falou de manhã, não precisa pôr um telão de LED aqui, não precisa fazer a campanha do monte, subida e descida, não pôr a piscina do namoro, não precisa. O que a Bíblia diz é, quando o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou inclinar o ouvido para eles, eu vou ouvir a oração deles e eu vou responder a eles. O que nós precisamos fazer é tomar uma posição. Se você acha que dentro da tua casa as coisas não estão boas, tome uma posição. Se você acha que a igreja não está sendo bem gerida, tome uma posição. Se você acha que o seu país não é bem gerido, tome uma posição. Tome uma decisão. Se você está incomodado porque a corrupção aumenta, porque a mortalidade aumenta, porque o analfabetismo aumenta, tome uma posição no reino de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar ao Senhor.